Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo das reações de neutralização, examinando nessa lição como é que se faz uma neutralização parcial. Na aula passada, a gente viu que um H+ neutraliza um OH-, ou seja, eles se combinam e vai formar a molécula de água que é neutra. Bem, nós já sabemos também que o H+ nunca está solto na água, está sempre preso a uma molécula de água, formando o íon H3O+. Então, se você quiser fazer uma coisa mais certa, você em vez de escrever H+, vai escrever H3O+, sempre lembrando que ali tem um H+ e uma molécula de água. O que acontece se encontrar um OH-? O H+, que está grudado na água, no íon hidroxônio, ele se liga ao grupo OH- e vai formar água. E aí o que acontece com o íon hidroxônio? Bom, ele libera o H+ para formar a água e vai sobrar então outra molécula de água. Quando você escreve a reação com H3O+, mais OH-, vai haver a formação de duas moléculas de água. Uma das águas já existia desde o início, estava presa na fórmula H3O+. E a outra água se formou quando um H+ do H3O+ se juntou ao OH-. Tá bom, a gente já recordou o que é uma reação de neutralização. É uma reação entre um íon H+ e um íon OH-, tá bom? O que a gente vai fazer hoje é a chamada reação de neutralização parcial. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando você tiver um poliácido. Poliácido é o ácido que tem muitos hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, H2SO4 tem 2 hidrogênios ionizáveis. H3PO4 é o ácido fosfórico, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Bem, esses são poliácidos. Ou então você usa uma polibase. Polibase, por exemplo, hidróxido de cálcio, CaOH2, tem 2 grupos OH. AlOH3, hidróxido de alumínio, tem 3 grupos OH-. Bem, a gente sempre pode fazer a neutralização total, mas a gente pode fazer a neutralização por partes. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, considere a seguinte reação do ácido sulfúrico H2SO4 reagindo com NaOH. Você está lembrado que o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, a fórmula é H2SO4. E o NaOH só tem um OH. Então, dos 2 hidrogênios que tem o ácido sulfúrico, a gente vai pegar apenas um. Um H+, vai se juntar com um OH-, quer dizer que vai sobrar o outro hidrogênio. Isso, então vai formar água, e aí o que vai sobrar vai ser o Na+, e o HSO4, porque dos 2 hidrogênios, um foi neutralizado, mas o outro ainda permaneceu. Então você vai obter um sal assim, NaHSO4. Isso é o que nós chamamos de neutralização parcial. Dos 2 hidrogênios, apenas um foi neutralizado, apenas uma parte. Ainda sobrou o outro hidrogênio. Bom, a pergunta é a seguinte: aquele segundo hidrogênio que não foi neutralizado ainda pode ser neutralizado? Lógico, você faz uma segunda reação com mais NaOH. Então você vai pegar agora a fórmula NaHSO4 e vai fazer a reação com NaOH. NaOH é Na mais OH-. Então o OH- vai capturar o hidrogênio da fórmula NaHSO4 e vai formar água. E aí no final vai sobrar o quê? Na2SO4. Conclusão: quando você faz a neutralização do ácido sulfúrico, que tem 2 hidrogênios, você pode obter 2 sais. O primeiro sal que você pode obter tem a fórmula NaHSO4. E o segundo sal é o Na2SO4. Bem, o Na2SO4 é o chamado sal normal. Como é que vai ser o nome dele? Vai ser sulfato de sódio. Tudo bem? E o outro sal? O outro sal é o NaHSO4. O NaHSO4 é chamado de hidrogenossal. Hidrogenossal quer dizer que é um sal que ainda tem hidrogênio ionizável. E como é que vai ficar o nome dessa fórmula NaHSO4? É fácil. Você vai escrever assim: hidrogeno sulfato de sódio. A palavra hidrogênio sulfato é uma só. Eu falei devagarinho, hidrogeno sulfato, mas é uma palavra só. Hidrogênio sulfato de sódio. Então, este é um sal que ainda sobrou, que ainda tem um hidrogênio. Antigamente era chamado de sal ácido,
por causa desse hidrogênio que ainda restava. Mas hoje não se recomenda mais na química chamar esse tipo de sal ácido. Você vai chamar de hidrogenossal, tá bom? Vamos ver agora o exemplo 1. Este exemplo diz o seguinte: escrever as reações de neutralização do triácido, chamado ácido fosfórico. Já está dizendo que é um triácido, tá certo? Quer dizer que tem 3 hidrogênios. Ele disse que esse triácido é o ácido fosfórico. Nós sabemos que é H3PO4, reagindo com NaOH, hidróxido de sódio, NaOH. É uma monobase, só tem um OH. Vamos fazer a neutralização por partes. Vai ter uma primeira neutralização com o primeiro hidrogênio, depois com o segundo hidrogênio e depois com o terceiro hidrogênio. Então vamos devagarinho. Primeiro, então você tem assim H3PO4, certo? Mais NaOH. Um dos 3 hidrogênios vai reagir com OH, então vai formar água. E o sal que vai se formar? Vai ter a seguinte fórmula, NaH2PO4, porque ainda restaram 2 hidrogênios. Esse foi o primeiro sal que se formou. É um hidrogeno-sal. Ainda tem hidrogênio ionizável nessa fórmula. Vamos fazer a segunda etapa. Aí você vai pegar assim, o NaH2PO4, essa fórmula, esse sal que acabou de se formar, e vai reagir com mais NaOH. O NaOH, com o seu OH, vai capturar um H daqueles 2. E aí vai formar água. E aí vai ficar Na2HPO4. Então restou apenas um hidrogênio. Pronto, acabei de fazer a segunda neutralização. Esse é o hidrogênio sal. Vamos fazer agora a terceira etapa. Então vai ficar assim, Na2HPO4 tem aquele hidrogênio ionizável, mais NaOH, um OH do hidróxido de sódio vai se juntar com o H desta fórmula, do Na2HPO4. Vai dar o quê? Vai dar água. E além de formar água, vai formar um sal normal, que é o Na3PO4. Que se chama fosfato de sódio. Bom, vamos dar um nome para esses 3 sais que se formaram. Na primeira neutralização, se formou o NaH2PO4. Como é que vai ser o nome dele? Vai ser assim, dihidrogenofosfato de sódio. Dihidrogenofosfato, uma palavra só. Depois, como é que é o nome do segundo sal que se formou na segunda etapa? É o Na2HPO4, né? A fórmula. Então o nome vai ser monohidrogenofosfato de sódio, porque agora só tem um hidrogênio. E depois, o Na3PO4, que é um sal normal. Bom, esse aí não tem nada demais, isso aí vai ser chamado de fosfato de sódio. Agora, só para deixar bem estabelecido, é como é que você dá o nome para o hidrogênio sal. Então você vai usar os prefixos mono, di ou bi, tri, para indicar a quantidade de hidrogênios que ainda restaram na fórmula. Então, por exemplo, a fórmula do ácido fosfórico era H3PO4, certo? Ácido fosfórico. Aí você tirou um H para fazer a neutralização. Restou o quê? H2PO4, um menos. Esta parte aí vai se juntar com um cátion lá, com sódio, por exemplo, um cátion da base. Mas eu estou preocupado só com o nome desta espécie, dessa partícula, H2PO4, um menos. H2PO4 você vai chamar de di, porque são 2, hidrogênio, que são átomos de hidrogênio, fosfato. Só que em vez de você falar assim, todo ele picotado, dihidrogênio fosfato, você vai dar o seguinte nome, dihidrogenofosfato. Tudo junto, e você não vai falar hidrogênio, vai falar hidrogenofosfato. Tá bom. E o que acontece é que a letra H da palavra hidrogênio também foi suprimida. Ficou assim, di, são 2 Is, tá? Dihidrogênio fosfato de sódio, de potássio, de qualquer outro cátion. Só mais uma vez, antigamente estes sais eram chamados de sais ácidos, por causa do hidrogênio que ainda restava neles. Aí o PAC, que é a organização que estabelece as normas na química, sugere para não se usar mais essa expressão sal ácido. Sim, você vai usar o termo hidrogeno-sal. Beleza? Agora a gente vai ver um novo grupo de substâncias semelhantes a essa. São os chamados hidroxissais.
Os hidroxissais antigamente eram chamados de sal básicos, que são obtidos a partir de uma polibase. Vamos ver um exemplo? Vamos fazer a reação com hidróxido de alumínio, ácido clorídrico mais hidróxido de alumínio. A lógica é a mesma que foi usada para os poliácidos. Então, HCl só tem o hidrogênio. O hidróxido de alumínio, AlOH3, tem 3 grupos OH, mas você vai usar apenas um. Então vai ficar um H+, com um OH-, vai dar uma água. Vai sobrar o que então? Vai sobrar AlOH2Cl. Esse é um sal, esse é um hidroxissal, porque tem grupos hidróxidos, tem 2 grupos OH ainda. Agora, é possível continuar fazendo a neutralização desses grupos OH? Lógico, você vai colocar mais uma fórmula de ácido clorídrico para fazer a segunda neutralização. Então vai ficar assim, HCl mais AlOH2Cl. Bem, esse hidroxissal ele tem 2 grupos OH que ainda podem ser neutralizados. Então, o H do HCl se junta com o OH e vai dar água. E aí vai sobrar um novo sal. Vai se formar um novo sal, AlOHCl2. É também um hidroxissal. Mas ainda sobrou um grupo OH, então ele também pode ser neutralizado. Então ficaria assim, HCl mais AlOHCl2. Um H do HCl se junta com o grupo OH desse hidroxissal. E aí vai dar água mais AlCl3, que é um sal normal, cujo nome vai ser cloreto de alumínio. Bom, a gente vai dar o nome agora para esses sais que se formaram. Quais foram os sais que se formaram? AlOH2Cl. O meu nome dele vai ser dihidroxicloreto de alumínio. Depois o outro sal é AlOHCl2. Como é que vai ser o nome? Monohidroxicloreto de alumínio. E o outro sal, que é o sal normal, vai ser simplesmente chamado de cloreto de alumínio. Muito fácil, tranquilinho, sem problema. Vamos para frente. Vamos conhecer mais uma forma de dar nome para os hidrogênios sais, que é usando o prefixo bi. Existe uma substância muito conhecida, cuja fórmula é NaHCO3. Como é que ela é conhecida? Pelo nome de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Apesar de não ser assim uma nomenclatura muito rigorosa, ela é muito usada, então é bom que vocês conheçam também. Bom, então quando é que você vai usar o prefixo bi? Primeiro, você tem que partir de um diácido. Exemplo, o ácido carbônico, H2CO3. E aí você vai fazer uma primeira neutralização. Na hora que você fizer a primeira neutralização, você vai retirar um hidrogênio e vai sobrar o outro. Então vai ficar HCO3O-. Este pedaço da fórmula HCO3O-, você chama de bicarbonato. Ou também o nome oficial é hidrogenocarbonato. Tudo bem? Bom, agora, quando você retirar os 2 hidrogênios, fizer as 2 neutralizações, aí vai dar somente o CO3, que é o próprio carbonato. Beleza? Então, o bicarbonato você tem que partir de um diácido. Por exemplo, vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2 faz a seguinte pergunta: qual é o nome do sal formado após a primeira neutralização do ácido sulfúrico com NaOH? Você sabe a forma do ácido sulfúrico? Lógico, é H2SO4. Você vai fazer a reação com um NaOH. Então, você vai pegar uma fórmula de ácido sulfúrico e vai fazer uma reunião com uma fórmula de NaOH, uma só. Então o que vai acontecer? Um H com um OH se combina, forma água. E sobrou o que então? Do ácido sulfúrico tinham 2. Então restou o hidrogênio ainda. Sobrou a fórmula NaHSO4. Tudo bem? Formou esse sal. Bom, como é que vai ser o nome desse sal? O nome oficial é hidrogenosulfato de sódio. Tá bom, mas você também pode chamar de bisulfato de sódio. O prefixo bi sempre pode ser utilizado quando você parte inicialmente de um diácido. Exemplos, H2CO3 é o ácido carbônico, o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Mas qualquer diácido, quando acabar a primeira neutralização, você pode dar o nome de bi. O sal que vai se formar pode ser chamado de bi, como nesse exemplo aí formou o bisulfato de sódio. Ou melhor, o nome oficial é hidrogenosulfato de sódio.
Agora, o que a gente vai ver são alguns casos assim especiais que você deve conhecer. Então vamos lá. O primeiro caso é o caso do ácido bórico. O ácido bórico tem a fórmula H3BO3. Tem 3 hidrogênios, certo? Mas nunca os 3 hidrogênios são utilizados. Apenas o primeiro hidrogênio é utilizado. Então, se você vai fazer uma reação de hidróxido de sódio, NaOH, com ácido bórico, você sempre vai reagir apenas com um hidrogênio do ácido bórico. Na hora que fizer a reação, um OH com OH vai dar uma água. E o que vai sobrar? Vai sobrar o NaH2BO3. Como é que vai ser o nome desse sal? Vai ser dihidrogeno borato de sódio. Tá, o nome dele é esse aí. Mas eu queria só que você soubesse o seguinte. O ácido bórico tem 3 hidrogênios, mas reage apenas um único hidrogênio. E os outros hidrogênios? Não, eles estão lá, mas eles normalmente não vão fazer parte de nenhuma reação de neutralização. Isso é importante? Sim, porque o ácido bórico algumas vezes é utilizado em algumas experiências em laboratório e é bom que você saiba que apenas um hidrogênio será utilizado nessa reação. Beleza? Uma outra observação importante é com relação ao seguinte: mesmo que um ácido tenha um hidrogênio ionizável, ou tenha 2 ou 3, sei lá, para você classificar em ácido forte, fraco, moderado, você só leva em consideração a primeira ionização. Não importa se tiver 3 hidrogênios, ou 2 ou 4, só interessa a primeira ionização para efeito de classificação se o ácido vai ser forte, fraco ou moderado. Esse é um detalhezinho que nesse momento parece uma coisa assim sem importância, mas eu acho que é importante você saber disso sim. Para fechar esse assunto de sais, existe um tipo de sal chamado sal duplo. Sal duplo quanto ao ânion, sal duplo quanto ao cátion. Vamos ver o sal duplo quanto ao ânion primeiro? Então, por exemplo, um sal duplo quanto ao ânion vai ficar assim, MgBrCl. Você vai ter o magnésio, que é o cátion, e você vai ter 2 ânions. Por isso que é chamado de sal duplo. Você vai ter o brometo e o cloreto. Como é que vai ficar o nome deles? Vai ficar assim, brometo, cloreto de magnésio. Nesse caso, né? Mas como é que você obtém o sal duplo? Bem, existem algumas maneiras de você obter o sal duplo. Uma delas é você fazer 2 neutralizações. Você vai pegar o hidróxido de magnésio, MgOH2, vai fazer uma primeira neutralização com HBr. Um H com um H vai dar uma água, mas vai sobrar o outro OH. E o Br vai ficar preso, então vai ficar assim, MgOHBr. Então, este sal vai ser chamado de hidroxibrometo de magnésio. Agora, você está observando que sobrou ainda um grupo OH. Então, vamos fazer uma segunda neutralização com esse sal, MgOHBr. Só que agora, na segunda neutralização, eu vou usar outro ácido, o ácido clorídrico. Então, o que vai dar na reação do HCl mais MgOHBr? Bem, o H+ do ácido vai pegar o OH, vai virar água, e depois junta todos os íons que sobraram. Aí vai dar MgBrCl. Como é que vai ser o nome dele? Vai ser brometo, cloreto de magnésio. Este é um exemplo de sal duplo quanto ao ânion, porque tem 2 ânions, tá certo? Normalmente se sugere colocar os ânions em ordem alfabética. Então, entre brometo e cloreto, brometo começa com B, cloreto com C, então ficaria assim, brometo, cloreto de magnésio. De maneira análoga, você pode ter agora um sal duplo quanto ao cátion. Ou seja, vai ter 2 cátions e vai ter um ânion só. Por exemplo, você tem assim, potássio, que é um cátion, sódio, que é outro cátion, e o sulfato, que é um ânion. Então ficaria assim, sulfato duplo de potássio e sódio. Sulfato de sódio, sulfato de potássio. Muito bem, então como é que você pode fazer? Fazendo 2 neutralizações com bases diferentes. Então você vai pegar assim, ácidos sulfúricos, H2SO4. Na primeira neutralização, você vai usar o KOH, o hidróxido de potássio. Aí dá um H com um H, vai dar água e vai sobrar ainda um H do ácido sulfúrico. Então vai ficar KHSO4, hidrogênio sulfato de potássio. Beleza? Agora, na segunda neutralização, você vai usar outra base, não o KOH, você vai usar agora o NaOH. Então vai dar KHSO4, que é o sal que tem hidrogênio ainda, com uma segunda base, NaOH. Aí a reação vai ser OH com OH vai dar água e depois vai juntar o que sobrou. O que sobrou foi o potássio
o sódio e o sulfato. Esse aí é um sal duplo quanto ao cátion, porque agora você tem 2 cátions. Bem, aí também você vai colocar em ordem alfabética. Então você vai dar o nome assim: sulfato duplo de potássio e sódio. Então, sugere-se sempre colocar em ordem alfabética quando houver necessidade de você tomar uma decisão com relação aos nomes. Tá bom? Beleza. Agora é só você fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!